Este é o novo Hyundai Kauai, o mini SUV da marca sul-coreana desenvolvido especificamente para o mercado europeu e com nome exclusivo apenas em Portugal. Vamos conhecê-lo ao pormenor? O Kauai é um carro extremamente especial para o mercado português. E porquê? Porque obrigou a equipa de marketing da Hyundai a repensar totalmente o nome deste carro apenas para o nosso mercado. Aqui em baixo na descrição do vídeo vou-vos deixar um link para consultarem um artigo na página do Economista Motores sobre a história dos nomes da Hyundai e vão ver que é extremamente interessante. Mas passemos aqui à análise estética do novo Hyundai Kauai e comecemos a analisar a parte da frente. E vemos desde logo que existem grelhas de entradas de ar absolutamente enormes e faróis bipartidos, e uma temática constante em todo este carro são os ângulos bastante vincados e bem acentuados que realçam aqui uma postura bastante dinâmica deste carro. Mas no geral, o que é que acham aqui do design deste novo Hyundai Kauai? Acham que é bonito ou acham que é demasiado arrojado? Digam-me aqui em baixo a vossa opinião. Mas passemos aqui ao interior do Hyundai Kauai, que é onde a marca sul-coreana pretende sobretudo conquistar o mercado europeu. E como é que a marca tenciona fazer isso? Oferecendo uma lista de equipamento praticamente infindável. De série, este carro conta com ar-condicionado automático, conta com cruise control, conta com sensor de manutenção na faixa de rodagem, apoio lombar elétrico para o banco do condutor, sensores traseiros, câmara de marcha atrás traseiros e depois apenas podemos adicionar 3 packs. Pack Navy Premium, Pack Tech e o Pack Pele e Tecido. Com o Pack Navy Premium, o que é que temos a mais? Temos um ecrã de 8 polegadas ao invés de um ecrã de 7 polegadas, temos sensor de colisão frontal, ou seja, se circularmos até 30 km por hora, caso o carro detecte que estamos em perigo de uma colisão iminente, ele trava sozinho, e temos também um sistema de som da Creel que, por sinal, é bastante bom. Com o Pack Tech, o que é que temos? Temos um carregamento por indução para telemóveis aqui na consola central e um head-up display. E o Pack Pele e Tecido o que é que nos oferece? Oferece-nos bancos em pele com pesponto de outra cor para dar aqui um pouco mais de vida ao interior do Kauai. Mas posso-vos garantir que se optarem por não adicionar qualquer um destes packs a este carro, não vão ficar desiludidos porque o Kauai está extremamente bem equipado de série. Mas quanto ao espaço interior, como é que é aqui o Hyundai Kauai? Nos bancos traseiros, o espaço para os adultos não é de todo modo impressionante, mas é bastante aceitável. Cá atrás eu tenho mais ou menos 10 cm de espaço entre os meus joelhos e o banco da frente, e o espaço para a cabeça é também bastante aceitável, tendo em conta que este carro também tem aqui algumas características mais dinâmicas e que o espaço para a cabeça podia ser um bocadinho reduzido. Lá atrás na bagageira existem 361 litros de capacidade. Não é de todo modo a maior bagageira do segmento mini SUV. Esse título pertence ao Honda HR-V, que tem mais ou menos mais 80 litros que este carro. Em relação ao Renault Captur, que é o líder do segmento, tem mais 17 litros de capacidade do que este Hyundai Kauai. E aqui à frente, espaço é a mesma coisa que não falta, sobretudo aqui no lugar do condutor. Este banco e este volante permitem imensos ajustes. Quem gosta de uma posição de condução mais elevada pode puxar aqui este banco bem cá para cima. Quem gosta de uma posição de condução mais dinâmica, mais desportiva, também pode rebaixar bastante este banco e puxar o volante para aqui bem junto ao peito e ter aqui uma posição de condução muito agradável. Quanto à qualidade dos materiais, esse talvez seja aqui o meu ponto menos positivo no interior deste Hyundai Kauai. Praticamente todos os sítios onde tocamos são materiais rijos, são plásticos rijos, com exceção deste volante em pele e aqui da consola do apoio a braços central. Ainda assim, faço aqui um reparo: estes plásticos onde tocamos não são aqueles plásticos que parece que têm uma sensação oca. São, na verdade, plásticos que têm uma qualidade de construção bastante sólida, não podemos afirmar que são maus de todo modo. Mas visto que está o exterior e o interior deste Hyundai Kauai, só falta mesmo é descobrir como é que este carro se porta na estrada. Vamos lá descobrir? E chegamos agora aqui ao capítulo da condução deste Hyundai Kauai. E começamos por falar aqui da suspensão. Talvez num SUV de segmento B, talvez fosse de esperar que a suspensão pudesse ser um bocadinho mais menos talhada para o desportivo e mais talhada para o ser confortável. A verdade é que neste Hyundai Kauai a suspensão pode até ser talvez um bocadinho mais firme do que aquilo que possamos pensar inicialmente. O que, claro, tem a sua parte boa e tem a sua parte má. Quando encaramos uma estrada de montanha, uma estrada mais sinuosa,
o comportamento dinâmico deste carro é absolutamente divinal e não temos qualquer medo de inserir este carro em curva, mesmo que levemos um bocadinho mais de velocidade. A parte menos boa é que quando chegamos a uma estrada em que o piso não é propriamente o melhor, acabamos por sentir todas as irregularidades da estrada aqui no chassi deste carro. Outro dos aspectos que eu adorei verdadeiramente neste Hyundai Kauai foi a insonorização deste carro. Em velocidades de autoestrada, circular a mais ou menos 120 km por hora, não existe praticamente qualquer percepção da passagem do ar sobre a carroceria do carro ou mesmo do rolar dos pneus na estrada. É um ponto absolutamente incrível e bastante surpreendente num carro desta categoria e sobretudo deste preço. Quanto às motorizações, o Hyundai Kauai está disponível com 4 motores, 2 a gasolina e 2 a diesel. Os motores a gasolina começam no bloco de 3 cilindros, de 1000 de cilindrada e 120 cavalos. Também existe a gasolina, um motor 1600 de 177 cavalos, que convenhamos, talvez não seja o mais adequado ou mais ajustado à realidade nacional. Quanto às motorizações a diesel, existem duas também, todas elas com o bloco 1.6 de 4 cilindros, uma de 115 cavalos e outra de 136 cavalos. Sendo que a versão de 136 cavalos está acoplada a uma caixa automática de 7 velocidades. A motorização deste carro que estamos a ensaiar é 1600 com caixa manual, por isso é a motorização com 115 cavalos de potência, que na minha opinião é uma das duas que se adequa mais ao mercado nacional. Portanto, se estiver à procura de um Hyundai Kauai, seguramente irá optar apenas ou pela versão 1000 de 120 cavalos a gasolina ou por esta versão 1600 de 115 cavalos. Se fizer muitos quilómetros por ano, sobretudo em autoestrada, seguramente esta motorização a diesel será a mais adequada para si. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem entre Porto e Lisboa com este carro, sempre com o cruise control ligado nos 120 km por hora e os consumos registados estavam sempre na casa entre os 4.6 e 4.8 litros aos 100. Se fizer aqui deslocações entre a cidade, maioritariamente, e deslocações curtas, se não percorrer mais do que 10, 15 mil km por ano, certamente a opção a gasolina será a mais prática e a mais indicada para si, porque mesmo que possamos pensar que o motor a 1000 pode não ter potência, o motor a 1000 que equipa este carro, os 120 cavalos, são mais do que suficientes para fazer este carro andar e andar bem. Os preços deste Hyundai Kauai começam nos 20.100 euros para a versão com caixa manual do motor de 3 cilindros 1000 de 120 cavalos a gasolina. Esta versão ensaiada, como referido, é a versão 1600 de 115 cavalos com caixa manual e tem um preço de 25.700 euros. Portanto, como podem ver, existem mais ou menos aqui 5.000 euros de diferença para esta versão e a versão a gasolina, que apenas compensarão, claro, se fizer muitos quilómetros por ano. Mas então, se o Hyundai Kauai não é o carro mais barato, não é o carro mais espaçoso, nem tampouco o carro mais potente, o que é que nos pode levar a comprar este carro? Na minha opinião, existem 3 fatores. O primeiro é a beleza exterior. À primeira vista, pode parecer assim um design um bocadinho arrojado, mas acreditem, à medida que vão passando tempo com este carro e à medida que o vão vendo cada vez mais na estrada, começam a gostar cada vez mais deste design. Em segundo lugar, o nível de equipamento. É absolutamente incrível a quantidade de equipamento que este carro traz de série. E em terceiro lugar, claro, o comportamento dinâmico deste carro. Já tive a oportunidade de conduzir vários SUVs de segmento B, ou seja, vários mini SUVs, e acreditem que nenhum deles tem um comportamento dinâmico tão aprimorado como este Hyundai Kauai. E que para quem acha que os mini SUVs não são carros divertidos de conduzir, o Hyundai Kauai tem a resposta a todas essas pessoas, porque este carro é verdadeiramente divertido de conduzir e é muito mais do que um pequeno carro para ir de A a B. É um carro no qual nos podemos divertir e bem. Por isso, se está no mercado à procura de um mini SUV e o seu orçamento não se pode esticar muito, não há dúvidas que deve considerar verdadeiramente este Hyundai Kauai. E como é habitual, chegou agora a hora de conhecer as 5 coisas que mais gostamos neste SUV da Hyundai. As viseiras para tapar o sol são das maiores que já vimos num carro de produção, assim como o espelho nelas embutido. E acreditem ou não, isto pode ser muito útil. Existem ao redor da carroceria vários apêndices aerodinâmicos que criam pequenas perturbações no ar, fazendo com que este se descole da carroceria. E esse é o segredo para o Kauai ter uma insonorização tão boa. Todas as versões do Kauai estão equipadas com Hill Descent Control, o que nos permite fazer algumas brincadeiras por caminhos mais aventureiros. E claro, caso as aventuras corram mal, o Kauai está equipado com um pneu suplente verdadeiro
e não com aqueles kits para tapar furos, o que é raro nos dias de hoje e gostamos sempre de realçar. A Hyundai oferece 5 anos de garantia sem limite de quilómetros em todos os seus modelos. Mas claro, como nem tudo é perfeito, aqui ficam as 5 coisas que não gostamos assim tanto neste novo Kawai. Se é verdade que existem entradas de ar verdadeiras e que servem um propósito, outras são apenas falsas e nem sequer disfarçam. O banco do passageiro não tem regulação em altura e está montado numa posição bastante baixa. O terceiro encosto de cabeças traseiro é um dos mais inúteis que já vi num automóvel. É verdade, até magoa e tudo. Com a altura ao sol do Kawai e todas as ajudas eletrónicas que este carro tem, é verdade que podemos ter ótimas aventuras fora de estrada e sujar bastante o carro, como ele merece. Mas quando saímos, não existe nenhuma proteção para as portas para impedir que sujemos as calças. É uma falha grave. Em todas as versões do Kawai, só o vidro do condutor é automático. E não imaginam como é que isto vos pode irritar.